Quem será o responsável pelas suas mágoas, pelas suas frustrações, pelas suas decepções? Muito bem, pessoal, vamos avançar então aqui no nosso curso blindado, aula número 2 aqui na nossa querida Unidarma Online. Estamos ao vivo, hoje aqui na gravação é dia 15 de dezembro de 2022. Pois é, o ano está aqui acabando e nós estamos nos preparando para virar o ano aí com força total, com disposição, com energia, independentemente das adversidades, que sim, elas virão, com certeza. O problema é bem-vindo ao planeta Terra, aqui a coisa é assim mesmo. Não é? Então, nós estamos nos preparando. É claro, você pode estar vendo essa gravação daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos, já pensou? Daqui 30 anos vai ser 2020, 30, 40, 2052. Quem sabe? Você vai estar assistindo, o conteúdo vai se aplicar da mesma forma. Porque aqui nós falamos das coisas do coração, da nossa psicologia, da nossa emoção, daquilo que carregamos dentro do nosso ser mais íntimo e, obviamente, essas coisas não tem data, não tem tempo, não tem hora. Ser humano é sempre ser humano, né, gente? Mas muito bem, então, eu agradeço a presença do pessoal que já está aqui ao vivo, Valcione, Manuel Tavares, tem mais gente chegando que eu estou vendo aqui nos numerozinhos, daqui a pouco a gente pode até bater um papo, tá? Mas vamos avançar aí, então. Ó, nessa aula número 2, eu vou dizer para vocês, a temática, ela é até um pouco parecida com o que nós conversamos na aula anterior. Na aula anterior nós falávamos do vitimismo. Vocês lembram, pessoal? Da atitude de reprovação do outro, que o outro agiu assim, que o outro agiu assado, ou que aconteceu tal coisa inesperada, ou aquele acidente, aquele problema, e aí eu não consegui mais fazer. Então, sempre essa perspectiva, o vítima, né? A pessoa que se faz de vítima. Acontece uma coisa lá fora, Cris Vermelho, agora ferrou, agora eu não posso fazer mais nada, né? Eu tinha um projeto de crescer, eu tinha vontade de fazer isso, de realizar aquilo, de não sei o que, mas deu aquele problema lá e agora ficou difícil. Aqui no nosso país não é muito diferente, né? Localizando no tempo e espaço, estamos aqui em 2022, de repente alguém pode falar, Cris Vermelho, agora o Lulu ganhou a eleição, agora a esquerda começa a privatização cessa, aí a estatal começa a inchar, agora vai ferrar tudo, agora vai dar problema, tal. Pois é. Então, o problema está lá fora e pelo fato do problema estar lá fora, você é uma vítima das circunstâncias. E claro, isso nunca será uma boa saída. Então, o ressentimento, eu não vou dar, obviamente, o direcionamento para o vitimismo, que isso já foi falado na aula passada. Hoje, falando sobre ressentimento, é basicamente a mesma coisa, muda um pouco a questão do causador. Porque o ressentimento é assim, o ressentimento tem muito a ver com o outro, uma decepção com o outro. Então o outro me traiu, o outro me decepcionou, o outro me abandonou, o outro me chateou, né? Então, aí eu fiquei muito chateado com isso, eu fiquei muito decepcionado com aquela atitude que o outro tomou. Então essa é a postura do ressentido. Então ressentimento é desse jeito. E eu falei na primeira apresentação que emoções negativas, você lembra disso? Emoções negativas teremos. O problema é quando a coisa se torna crônica, se torna repetitiva. Entra dia, sai dia, semanas, meses, anos, e você continua com aquela postura do ressentido. Aí você tem realmente um problema. Porque nesse caso, muito em particular, a trava ou o bloqueio do ressentido está relacionado com a capacidade que você tem de amar as outras pessoas, de apoiar as outras pessoas. Então, para que a gente possa entender, a gente pode até iniciar da seguinte maneira. Todos nós, seres humanos, o pessoal que está aqui ao vivo, o Valcione, o Manuel, o Antônio, todos nós, tem mais gente aí ao vivo, tá? Vai falando seu oizinho, daqui a pouco a gente conversa. Todos nós possuímos uma capacidade extraordinária de amar
e de apoiar os nossos pares. Isso acontece em escala muito quase heróica, vamos dizer assim, ou até mesmo heróica, até coisas mais simples. De repente chega aí o Arnaldo e fala: "Aí, pessoal, hoje eu estou com dor de cabeça", né? Vamos imaginar uma situação. Aí o Antônio, que está aí também presente, fala: "Então, Arnaldo, faz o seguinte, toma chazinho de, sei lá, de hortelã", nem sei se estou chutando, né? Quer dizer, há essa solidariedade. Desde aspectos mais simples, como disse, até aspectos mais heróicos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aquele caso do atentado numa escola de crianças, de prezinho, né, em escola infantil. A professora se colocou na frente do atirador, né, ela morreu. E, enfim, ato heróico, né? Capacidade de fazer de tudo para salvar vidas. Interessante, né? Nota de rodapé, não tem nada a ver com a conversa. Essa professora, ninguém fala nela, né? Aqui no Brasil fala da Anitta, que dança, mostra o bumbum para todo mundo. Essa é herói nacional. Mas a outra pessoa que dá a vida para salvar a vida dos outros, isso aí não é muito lembrado não, né? Mas enfim, tirando essa nota de rodapé, o fato é, e tirando também essas aberrações, todos nós possuímos essa capacidade de amar e de apoiar os nossos pares, para mais ou para menos, mas o fato é que todos nós temos um pouco disso. Agora, veja, que interessante, né? Essa habilidade, sem dúvida nenhuma, se você parar para pensar, puxa vida, é uma das coisas mais bonitas, né, que nós seres humanos possuímos. Então, de repente, eu sinto que eu estou praticando essa atitude de amar, de apoiar, de fazer algo em favor de alguém. Estou me doando, estou me dispondo, estou sendo solícito, mas aí acontece algo que começa o nosso problema do ressentimento. Eu começo a perceber que não estou recebendo o troco, a mesma moeda, ou o equivalente, né, a compensação emocional. Então me doei, eu fiz, aconteci, porque isso, como quis deixar bem tabuado aqui, é natural do ser humano, então vamos se doar, vamos fazer, e você entrou nessa, porque é natural que assim seja, mas percebeu que a contrapartida não vinha. Eu já passei por uma situação, aliás, eu nunca contei isso para ninguém, estou contando aqui para vocês, porque é uma aula fechada, não é aberto para o grande público, né? Então aqui eu posso falar algumas coisas que normalmente eu não falo lá para o grande público. Teve uma vez, já faz tempo, tá bom, pessoal? Eu atendi uma cliente, uma moça, e a conversa dela era assim: depois eu pago assim, paga a terapia. Porque a consulta, o aconselhamento é um trabalho como qualquer outro trabalho, né? Você vai no dentista, você paga. Você vai no médico, se for particular, você paga. Você vai numa massagem, um fisioterapeuta, no massoterapeuta, você paga. Até outras questões, você vai numa padaria, você paga. Você vai numa... qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa. Mas ela começou a terapia, tinha os honorários e tal. Hoje até já não estou atendendo mais como fazia no passado. Eventualmente um ou outro assim que me pede, que é um conhecido, até abro exceção, porque agora estou me dedicando totalmente para a Unidharma. Mas quando eu atendi, então ela marcou, fez o atendimento, a consulta tal. Normalmente eu peço para que pague antecipado, mas ela pediu: eu posso pagar depois, porque tal, estou com esse problema, mas eu vou receber um dinheiro, aí depois eu te pago tal, não, tudo bem. Aí fez outra sessão: então aquele dinheiro tal, mas depois eu vou pagar tal, tudo bem. Eu estou esperando sair uma causa aí na justiça tal, aí eu vou fazendo as sessões, vamos combinar assim. Eu vou fazendo, depois você vai marcando aí, eu te pago tudo, e tudo bem, né? Porque aí começou a acumular os honorários em aberto, né? Os honorários em aberto. Essa é uma dica muito boa para a Rose, terapeuta. Porque a Rose trabalha com atendimentos, né? Ela está aí ao vivo também. Vai escutando a história e vai aprendendo, Rose, para aprender com os erros dos outros, para não passar por uma situação assim. Então foi passando, E o que aconteceu? Eu comecei a sentir raiva.
Tá entendendo? Eu falo isso com toda tranquilidade. Comecei, não raiva por estar atendendo. Eu adoro atender. Porque, veja só, é diferente. É diferente assim. Uma pessoa é carente, ela não tem condições, e então você pode prestar um apoio, um suporte psicológico para essa pessoa, claro, sem problema nenhum. Mas aí está acordado, está combinado que vai ser de graça. Mas no caso dela, não, né? Então ficou nessa, depois eu pago, depois eu pago, depois eu pago. Porque eu comecei a pensar, nossa, mas que cara de pau, né? Que cara de pau a pessoa agir dessa maneira. Pô, isso aí é sacanagem. E aí nas redes sociais dela postava foto que ela tinha viajado para tal lugar. Depois ela postou foto que ela casou. Imagina, festa de casamento, tal, vestido da noiva, tal. Mas a terapia mesmo não tinha pago. Bom, foi até interessante, só para encerrar a história. Numa dada situação, pessoal, isso é verdade que eu estou contando, viu? Claro, não estou revelando segredo de terapia, Cris. Não, quem é essa pessoa? Você nunca vai saber. Não estou falando nome, estou falando de um caso, né? Um ser X aí, né? Chegou até uma situação que ela contou para mim que ela foi na igreja, que fazia muito tempo que ela não tinha ido na igreja lá do pastor X, e ela deu tanto lá pro pastor, porque ela estava tão desesperada, ela deu dinheiro pro pastor. Aí aquilo foi o fim da picada. Falei, não, pera lá. Eu estou aqui há meses atendendo, não falei isso para ela, né? Atendendo a pessoa, e ela não paga, depois eu pago, e ela vem aqui, tem a cara de pau de me falar que foi na igreja e deu tantão, que estava muito mais do que ela devia para mim, pro pastor. Ela queria mudar a vida dela. Só que aí, olha como a vida é bacana, né? Aí caiu a ficha. Porque isso dentro das minhas reflexões. A reflexão foi, mas quem que é o culpado disso? Quem que é o culpado? Claro, né? Aí a aula anterior, né, sobre o vitimismo. Por isso que essa aula de hoje está muito casada com a aula anterior. Enquanto eu estava reclamando, enquanto eu estava agindo dessa maneira, eu estava permitindo. Então quem era o culpado? Eu mesmo. Eu que permiti que essa situação chegasse a esse ponto. Hoje eu não faço mais isso, obviamente. Hoje mudou muito, né? As poucas pessoas que eu ainda atendo, eu falo, olha, então terapia funciona assim, você faz o depósito, faz lá o Pix, cai na conta, aí você manda o recibo para mim do depósito, aí a gente marca a sessão. Eu faço desse jeito, né? Por que eu faço assim? Porque aprendi. Porque, veja, se continuar reclamando, aí é quase uma retrospectiva da aula anterior. O poder está no outro. Mas a pergunta é, aconteceu isso. O que eu posso fazer a partir de agora para que essa situação não se repita e eu reassuma o poder da situação? Tá entendendo? É assim. Então isso é a aula passada. E o ressentido? O ressentido é o seguinte, eu estou falando do vítima. Então eu já cortei o mal pela raiz. Não vou ser vítima dessa situação. Eu vou resolver o problema. E o ressentido? O ressentido, a questão é a seguinte, demora para perceber isso. E demora, e passa semanas, e passa meses, passa anos. Aí não tem outra opção, né? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a frase clássica dele, ao ressentido só cabe uma coisa, ressentir. Então a pessoa cai no ressentimento, porque ela mantém aquilo e mantém aquela situação. E no caso da amiga Rose terapeuta, ela está dizendo, é muito comum isso. Pois é, Rose, era comum até hoje, a partir de agora não vai ser mais comum, porque é comum se eu estou permitindo, como eu permiti no passado. Mas aí eu caio a ficha, pera lá, não, como é que eu faço para retomar o poder sobre essa situação? Vou agir assim, vou fazer assim. Pronto, não tem mais o que reclamar. Nunca mais tive inadimplência. Pronto. Né? Nunca mais tive inadimplência. Pô, Cris, você nunca tem inadimplência? Não, por quê? Porque eu faço desse jeito. Acabou, né? Mas o ressentido demora.
E aí é muito complicado. Porque acontecendo dessa maneira, veja só, raciocina comigo. Estávamos falando, a conversa começou assim, que todos nós temos uma capacidade de apoiar, de amar, de dar um suporte uns para os outros. Muito bem. Só que se eu torno essa situação crônica e eu me torno ressentido e fico ressentido com as pessoas, ressentido com a situação, anote no seu caderno de autoconhecimento. Você perde o poder de amar. Anotou? Você perde o poder de apoiar as outras pessoas. Você perde o poder de se doar. Era uma coisa tão bonita no ser humano. Todos nós temos essa energia do amor. Só que o ressentido, quando eu estou ressentido e quando se torna um ressentimento crônico, eu vou me desconectando da energia do amor. Eu vou perdendo a capacidade de fazer isso. Aí você já entendeu, né? Você se torna uma pessoa amarga. Conhece gente assim? Gente amarga. Aquela pessoa lá, nossa, aquele cara, aquela mulher, aquela dona lá, amargo, fechado, né? Por quê? Porque nós nos desconectamos da energia do amor e fechamos o nosso coração para receber mais amor. Inclusive hoje cedo, lá no canal no YouTube, eu fiz um spoiler da aula de hoje, claro, 15 minutinhos, né, rapidinho, dei algumas dicas, mas eu dei o exemplo do tatu. Eu falei, a pessoa se fecha como um tatu, né? O Manuel e Cristóvão, aí em Portugal tem tatu? Porque aqui no Brasil é a terra do tatu, né? Pois você me conta aí se tem tatu aí em Portugal também, que é uma dúvida. É uma dúvida mesmo, eu não sei se tem ou se não tem, né? O tatu, ele tá em perigo, aí ele se fecha. Ele vira uma bola assim, né? Vira uma bola. E aí a pessoa vira um tatu. A gente fecha o coração para receber amor e fecha o coração também para nos reabastecermos desse amor. Porque o amor é uma via de mão dupla, você doa e recebe. Aí aquela pessoa que seria bacana, seria legal com você, aquela pessoa que você tem uma troca legal, até para ela você vai se fechando. Por quê? Tá amargo. Tem aquele ditado que diz, né, que gato escaldado tem medo de água fria. Para quem não entende o ditado, é muito simples. Gato escaldado, ou seja, a pessoa que ferve a água, joga água no gato, né? Ficou escaldado. Então, se for água fria, ele tem medo. Mas aqui no Brasil a gente tem outro ditado que diz o seguinte, que minha avó falava muito isso. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Né? Já ouviu essa? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, tem uma linguiça ali, mas você acha que é uma cobra, você já fica meio ressabiado. Então você ficou ressentido por muito tempo e agora já tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade, já não consegue mais interagir com a energia do amor, né? E ali o Manuel está me ajudando, ele está falando, ó, desconheço a existência de tatu em Portugal. Eu acho que realmente não tem não, viu, Manuel? Essa aí é coisa dos índios aqui do Brasil, quando... Quer dizer, não é dos índios, né? A imagem do indígena e o tatu está muito próxima, né? Acho que é coisa mais da América mesmo aqui, né? Dessa região, né? Ah, legal. Tá vendo? O Unidarma é conhecimentos gerais também. Não tem tatu em Portugal. E ó, esse tatu fechado, né? Essa pessoa amarga. Eu tinha um amigo, e falo tinha porque ele já é falecido. E aí eu até posso falar com mais tranquilidade, né? Muitos de vocês até conheceram o pessoal mais antigo da Unidarma. Até posso falar o nome porque já é falecido e não era coisa assim oculta. Ele mesmo falava isso com todas as palavras. Ele teve uma decepção no amor, era o Davi, né? O Davi. Muitos de vocês aí vão se lembrar do Davi Belisário, né? Ele já é falecido e ele teve um relacionamento, ele rompeu com esse relacionamento e ele falava assim abertamente, inclusive nas palestras, ele falava, agora eu tô casado com o dinheiro. A partir de agora, quero mais saber de relacionamento não. Agora eu tô casado com o dinheiro. Então você vê, essa frase,
oculta muito desse amargor, né? Imagina a pessoa chegar nesse ponto, muita amargura, muito ressentimento, né, pessoal? Então, às vezes a pessoa, ela fica tão ressentida, tão chateada com essa ausência do retorno. Ela comenta muito, as pessoas são muito ingratas. É muita ingratidão nesse mundo, Cris Armeida. A gente faz tudo pelos outros e os outros, né? Então, a pessoa que fica muito ressentida, ela chega num ponto de tal desconexão que ela nem permite mais receber coisas dos outros. Um elogio que seja. Nossa, você está tão bonito. Ah, tá falando isso só para me agradar, né? Então, ela não permite que as pessoas a ajudem mais de forma alguma. É como assim, todos nós temos uma alma e a alma dessa pessoa estivesse dizendo, ó, vocês chegaram tarde, agora não precisa mais. Agora eu já chutei o pau da barraca, agora eu não quero saber mais. Tá entendendo? Então, o foco, a atenção do ressentido está naquilo que ele não recebeu. A gratidão que não veio, o retorno que ele esperava e não teve o retorno. Então ele perde essa capacidade de dar e receber amor, dar e receber apoio, dar e receber suporte dos outros. E aí uma coisa leva a outra, né? O efeito dominó. Aí não precisa ser um gênio da psicologia para entender que ele vai perder a capacidade de perdoar. Perde a capacidade de perdoar, porque vive preso no passado, querendo que as coisas tivessem sido diferentes, trava a vida dele, pronto. Aí a coisa começou a ficar crônica. E é muito difícil mesmo, né? Muito difícil mesmo. Não é o que ali, a tal armadilha, é uma armadilha, né? Acho que esse que você está falando, o Valcione, é uma armadilha. Não sei se é isso se eu tô compreendendo a colocação, mas acho que é isso mesmo. Armadilho, será que é... Desculpe a minha ignorância, pessoal. Porque talvez eu tô lendo uma coisa e é outra. Seria o nome do tatu em Portugal, ô Valcione? Me ajuda aí, por favor, né? Me ajuda aí. Ali a Rose está dizendo, isso é muito complicado, para além da vida, ressentimentos. Ela está dizendo assim, para você que tem uma perspectiva reencarnacionista, isso transcende vidas, né? Ah, sim, ó, o Valcione, agora entendi. Parece que o tatu por lá se chama armadilho. Ah, entendi, o Valcione. Vamos ver, mais cultura aí. Pessoal, vamos fazer culturas gerais aqui, viu? Não sei. Isso aí é o Manuel ou o Cristóvão vai me responder, se tem armadilho lá. Mas vamos voltar ao assunto. Então, ó, pessoal, como a Rose está falando, é difícil, é complicado. Mas até chega desse clima pesado. E vocês percebem, né? Percebem como a aula ficou pesada até agora? Porque é um assunto complicado mesmo. E no fundo, pessoal, eu compartilhei uma experiência minha. Você já teve momentos assim de ficar ressentido com os outros? Pois é. Acho que pega, pelo menos ou no coração ou no estômago de cada um de nós. Em algum momento, todos nós ficamos ressentidos com alguma coisa. E, voltando à aula 1, não tem problema, eventualmente, você passar por uma mágoa, um aborrecimento. O problema é quando isso se enraiza e você não consegue sair disso, né? E é difícil? Aí fica difícil. E aí, se você passa por essa situação, ou se você é terapeuta de alguém e a pessoa que você atende está passando por essa situação, anote no seu caderno de autoconhecimento. A única saída é, abre aspas, devagar, se esforçando, pouco a pouco, você vai buscando outras fontes de amor. Isso eu também comentei um pouquinho hoje cedo. Claro, bem pincelado, mas eu falei. Outras fontes de amor. Aos poucos. Primeiro você tem que identificar, puxa vida, eu tenho esse problema. Eu tenho o perfil do ressentido. Agora entendo por que eu estou tão fechado. Agora entendo por que o meu coração assim está tão amargo.
Agora entendo por que que eu não estou vendo mais graça nas coisas, não tenho mais vontade de interagir com as pessoas. Você está ressentido, entendeu? Às vezes está com raiva, igual eu falei no meu exemplo. Começou a dar raiva. Pô, mas que raiva é essa? Por que que eu estou com raiva? Oxa, pera lá, a culpa é minha. Eu que estou permitindo isso. Então o ressentido tem que cair a ficha, ele tem que perceber que ele está com expectativas de que venham coisas, sendo que a outra pessoa ela nunca disse que te devolveria o equivalente emocional. Nunca foi assinado um contrato, olha, você vai fazer isso por mim, tá aqui, eu vou te dar essa retribuição. Não, nunca foi feito isso, né? Então, a única saída, devagarzinho, você vai se abrindo, não para aquela pessoa que você tá com a dificuldade, mas para um outro grupo, para outras pessoas. Eu dei o exemplo hoje cedo, procura lá, de repente você entra num grupo de estudo com pessoas diferentes, interesses comuns, Unidharma, por exemplo, ou lá na igreja da sua paróquia, da sua comunidade, tem lá um projeto social, vamos juntar roupa para os necessitados, ou vamos fazer um trabalho social com as crianças carentes. Você começa a se doar, começa a participar. Ou às vezes nem é trabalho social, sabe? Você se junta num grupo de clube de leitura para trocar umas ideias com outras pessoas que gostam daquele tipo de literatura. Então, esse é o único caminho. Você está ali amargo, se você continuar, lembra também na aula 1 eu falei isso, a pessoa está com um problema, se aquilo ficou crônico, não adianta ficar macetando, batendo, insistindo naquilo, você tem que mudar o foco. Começa a se abrir para outras pessoas, para outras situações. Perceba que dá para respirar emocionalmente aqui em outros cantos. Aí então você pode, inclusive, até perdoar a outra pessoa que você ficou tão ressentida. Mas agora perdoar do jeito certo, né? Que antes não dava para falar de perdão. Você está ressentido, está magoado. Eu tenho que perdoar. Tá, eu perdoo você. Não é assim. Primeiro você tem que respirar, curar as suas emoções, obter novas fontes de amor. Porque o que está acontecendo aqui na primeira situação? Você fez da pessoa a sua fonte de nutrição afetiva. Você fez, ou melhor, você elegeu aquela pessoa como a pessoa que traria para você a recompensa psicológica, a recompensa emocional, aquele fluxo de amor, você estava esperando dela. Ela não deu? Então agora eu vou procurar em outras fontes. Vou me reabastecer. Estando mais fortinho, né? Mais reabastecido de amor, agora eu consigo fazer outras coisas. É desse jeito, pessoal. Mesmo porque, né? Vamos combinar. Isso tem que ser bem, deixar bem claro para todo mundo. Eu posso sim aceitar a ideia de que a outra pessoa foi injusta. Eu posso aceitar isso como verdadeiro. A outra pessoa, Cris, eu estou muito magoado porque ela me traiu. Vamos imaginar num casamento, por exemplo, uma situação muito difícil, né? Traição. A pessoa me traiu. Ou ela foi injusta comigo. Ela me decepcionou porque ela tomou essa atitude, ela fez assim, ela fez assado, ela tomou essa atitude, Cris Armeida, isso é errado. Ok, ele me traiu, eu vou dizer para você, traiu mesmo. Ele tá errado. Tá errado mesmo. Ele não vale nada. Tá bom, ele não vale nada mesmo. Certinho, muito bem. Só que essa constatação não resolve o problema. Você continua ressentido, continua amargurado, continua passando por seus problemas, vai continuar com as suas dificuldades emocionais, né? Então, realmente, isso é uma coisa que nós temos que levar em conta. Aliás, né? Não resolve o problema, e quando você continua sendo ressentido, olha que coisa, presta atenção, você se torna o problema. O problema era o fato de você não estar tendo um retorno. Você ficou ressentido, agora você passa a ser o problema. E talvez, né,
o mais importante da gente considerar aqui. Você se torna o problema e você deixa de estar consciente do poder que você possui de criar, de comandar, de dirigir a sua própria vida. Aí realmente não dá. Então o ressentido é um desistido. Ele desistiu, né? O outro me chateou, o outro me aborreceu, o outro me traiu. A culpa é dele. Não posso fazer nada. Só me resta ressentir. E eu estou muito chateado e vou me fechar pro amor, né? Vou me fechar porque eu não quero mais saber, não quero mais me machucar, não. Vou virar o tatu. Agora eu me fecho aqui. Não quero mais saber, não. Pronto. Você se tornou o problema. A energia do amor, da doação, falado no começo do nosso bate-papo, que seria natural entre seres humanos, já não existe mais em você. O que fazer? Já falamos. É um esforço. Pouco a pouco, vou me abrindo para outros grupos, para outras situações. Talvez um familiar que há muito tempo eu não tinha contato. Nossa, aquele tio, aquele primo, faz tempo que eu não falo. Deixa eu dar uma ligada para ele. Vou fazer uma visita, vamos tomar um café aí um dia. Se abrir para outras pessoas, para que você tenha uma frestinha, para que a energia do amor possa de novo, como um oxigênio, né? Você está num ambiente hermeticamente fechado. Estou sem ar. Aí você acha aquele buraquinho. Consegui respirar um pouquinho. Então você tem que respirar um pouquinho e respirar um pouco mais. Foca em outros grupos, foca em outras pessoas, para que depois você consiga voltar e resolver isso. Claro, o ressentimento é uma sensação desagradável, consequentemente é uma dor. Falávamos também que toda dor tem o seu motivo de ser. A dor é um sinal de alerta. A dor é um aviso, no caso, a dor física, corporal, que alguma coisa está errada. Ressentimento é uma dor emocional. Ressentimento é um aviso que tem coisa ruim acontecendo. O ressentimento é um aviso que a sua linha de pensamento, de raciocínio, de entendimento a respeito de uma pessoa, de uma situação, isso está errado. Continuar ali não vai dar certo. Você continuar agindo dessa maneira, fechado do jeito que você está, emburrado do jeito que você está, magoado do jeito que você está, dói emocionalmente. O que é a dor? A dor está falando, cara, tem coisa errada, aí você vai ter que mudar. Continuar assim vai dar problema. Já falei da dor, né? Você dobra a perna, começa a doer a perna. Porque, tá travando a circulação. Daqui a pouco vai dar varizes. Tem que destravar a perna. A dor do ressentimento está falando, olha, cara, você está magoado, você está chateado. Você vai ter que mudar a sua postura. Mudar o modo de encarar as coisas. Porque se continuar assim, fica crônico e você vai perder a habilidade mais bonita que o ser humano tem, que é o amor. Né? Outra coisa que você pode fazer, além dessa cura, de se abrir uma frestinha e respirar um pouquinho. Outra coisa que você pode fazer, em vez de ficar ressentido, reclamando, acusando o outro, é ingrato, é injusto, não me valoriza, eu fiz tudo para essa pessoa, ela não fez nada para mim, ela não me reconhece. Em vez de agir assim, ficar reclamando que o outro não está retribuindo, você poderia usar toda essa energia, porque é um gasto de energia, né? Ainda que fique só com você, você fique remoendo na sua cabeça, fique pensando nessas coisas, é energia de pensamento. E isso gasta muita energia. Então você pode usar toda essa energia para, presta atenção, aqui está a cereja do bolo, para amar você mesmo. Amar você mesmo. Gente, olha o que eu estou falando. Simples, simples. Amar você mesmo. É difícil isso? Eu pergunto, é difícil? Vou cuidar de mim mesmo. De mim. Aqui, ó. Vou cuidar de mim. Vou me amar. Vou cuidar de mim. É difícil. Cada um tem que ter a sua resposta. Eu vou sair. Mas onde é que você vai? Vou no cinema. Vai com quem?
Ah, eu vou sozinho. Mas por que você vai? Ah, porque eu tô afim. Então vai, né? Eu tô afim. Vou ver um filme. Ah, eu não quero ir. Fica em casa. Eu vou, né? Tô afim. Tô com vontade. Ah, vou dar uma volta. Onde que você vai? Dá uma volta. Vou pôr um tênis aqui. Vou caminhar aí pelo bairro. Vou tomar um sorvete. Depois eu volto. Tá? Tô com vontade, né? Cuidar de você mesmo. Amar você mesmo. Nós somos treinados nessa vida tudo para os outros, né? Tudo para os outros, viver para os outros, fazer para os outros, se doar para os outros, morrer para os outros, fazer tudo para os outros. Muda a chave. A partir de hoje, nossa, Cris Armeida, o que você está falando nessa coisa aí até que faz sentido. Pois é, muda a chave. Começa a cuidar de você. Amor por você. Não é pedir muito. Eu sei, tá, gente? Eu sei que as suas intenções... Já vou meio que encerrando com isso, tá bom? As suas intenções eram as melhores possíveis. Mas diz o ditado que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Você entrou nesse jogo com a melhor das intenções. Tentou fazer tudo certinho, se dedicou para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para os colegas de trabalho, para os funcionários, para os patrão, se entregou por inteiro e você fez tudo isso e esperou que todo mundo fizesse igual a você. Você achou que voltaria na mesma medida. Aí vem aquela conversa. Estou repetindo. Ah, o outro é ingrato. A vida é injusta. As pessoas... Pois é. Só que isso é uma desculpa para reforçar a sua atitude de ressentido. Porque aí você tem uma explicação, né? Também conversamos isso na aula 1. Você tem uma boa justificativa. Por que você está assim? Porque a vida é injusta. Por que você está assim? Porque as pessoas são ingratas. As pessoas, Cris Armeida, são ingratas. Pronto. Aí você perdeu o poder de novo. Olha lá. As pessoas são ingratas. O mundo é injusto. Por isso que eu estou assim, ressentido. Por isso que eu estou mal. Né? Quando você retoma, o seu centro, o seu poder, o seu amor próprio e decide parar de criar expectativas do que os outros devem fazer, o que os outros devem fazer para mim, o que os outros devem me agradecer e passa a viver mais para você, amor próprio, aí então, e somente então, você vai perceber que você retoma o poder de criar a sua própria vida. Você retoma a capacidade de dirigir o seu próprio destino, sem ser um ressentido, sem ter que ficar reclamando, blindado contra essa praga, essa desgraça do ressentimento, do deixar o poder todo na mão dos outros e ficar com a única opção de se ressentir. Não mais. Estou blindado contra isso. Não permitirei que o amor morra em mim. Se não deu ali, foco acolá. E vou cuidar de mim mesmo. Farei brotar daqui de dentro do meu coração a fonte de amor que necessito para minha própria sobrevivência. Tá bom, gente? Esse é o recado de hoje. Eu confesso para vocês, eu até... Não que eu comecei a aula com esse plano, eu já tinha mudado o plano. O plano inicial era apresentar 2 travas hoje. Mas aí, preparando a aula, eu falei, não. Vamos ficar só com o ressentido, porque é muita coisa para conversar, para o pessoal digerir bem essa informação. Eu quero que depois você volte, assista mais uma vez, ou depois baixe o áudio no seu celular, você vai fazer uma caminhada, põe o fone de ouvido, escuta essas palavras de novo, tá bom? Para que isso faça sentido cada vez mais no seu coração e você se torne uma pessoa melhor daqui para frente, tá bom? Gente, obrigado pro pessoal que tá aí ao vivo. Márcio Chagas, né? Ele mesmo está falando, chegando agora, mas chegou, né, Márcio? Tá aí, depois você volta aí o player do vídeo, assiste. A Rose, o Manuel, o Valcione, o Antônio, né? O Arnaldo. Pessoal, obrigado pela presença, pelo carinho de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser assim permitir, estaremos de volta. Eu sou o Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.
Música